Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada a gente estava fazendo esse projeto, não é mesmo? E nós estávamos tentando descobrir inclusive um bug que tinha. Quando eu clicava, por exemplo, 2 e clicava no 4, não resetava essas mensagens, né? As nossas fantasias elas não voltavam para a cor cinza. Então, para a aula de hoje a gente vai corrigir esse bug e a gente vai finalizar o projeto, tá bom? Bom, primeira coisa que estava faltando aqui era uma comunicação entre todos esses blocos. O que significa isso? Significa que faltava talvez uma transmissão de uma mensagem para poder resetar tudo. Então, por exemplo, se eu cliquei nesse botão no 4 e a variável ordem ela não está no número 3, ou seja, pensem aqui, ó, cliquei 1, 2. Agora, se eu clicar aqui no 4, está faltando 3. Então, eu tenho um problema aqui, tá? Então, quando eu clicava aqui, ele não transmitia nenhuma mensagem para as outras variáveis resetarem, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Transmitir uma mensagem aqui com o nome, por exemplo, de reset ou reseta, tá? Então, criei uma variável reset e quando eu transmitir essa mensagem, todas essas variáveis que estão aqui, ó, elas vão receber essa mensagem. Então, quando ela receber essa mensagem reset, ela vai voltar para essa cor aqui, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, quando receber essa mensagem reset, ela vai pegar a aparência e vai mudar para fantasia glow 1, tá? Então, vamos testar aqui. 1, 2. Agora, quando eu clico nessa variável, ó, reiniciou, tá bom? Então, para o número 1 e para o número 2, está tudo certo, está funcionando. Mas está faltando a gente fazer com a variável 3 também, né? E aqui tem uma jogada, né? Pensem que eu preciso clicar nessa variável e precisa estar correto. E eu só fiz isso para a variável 4. Ou seja, se eu clicar na 3 aqui, nada vai acontecer. Ó, no 5 a gente não programou ainda. Então a gente precisa fazer muita coisa ainda. Mas a gente já tem uma ideia de como vai ser o nosso projeto, tá bom? Então, por exemplo, cliquei aqui na variável 1. Se eu clicar na variável 3, ó, não corrige aquele bug. Só para 4 que corrige, tá? Então a gente precisa também transmitir a mensagem reset para o 3. Então, quando eu clicar aqui, 1, 3. Para o 2, tem alguma coisa que reseta? Ó, por enquanto, não tem nada. A gente está errando. Se eu clicar no 2, não tem problema nenhum. Então, talvez a variável reset aqui não seja necessária. Talvez. Talvez sim. Isso a gente vai descobrir ao longo do projeto, tá? Clicar na 3, clicar na 4. A gente precisa continuar o nosso programa, né? Então, tudo que eu fiz aqui nesse projeto, com relação a essa parte aqui, precisa ser feita na variável 5, que não tem nada. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que começar a duplicar nosso programa, né? Então, uma sugestão para vocês, vocês podem, por exemplo, colocar na mochila de vocês, tá? Então, coloco aqui, ó, esse meu programa, vem aqui, arrasto aqui para dentro, ele vai salvar e vai estar aqui na mochila. Então, se eu vier aqui no 5, eu posso simplesmente arrastar e já vou ter esse projeto pronto, tá? Aqui eu preciso ajustar. Primeira coisa que eu preciso fazer é mudar a variável ordem para a variável 4, tá? Organizar isso daqui, tá? Cliquei aqui, tá tudo certo, mas se não, vai para a fantasia 5. Também tem outra coisa que é a variável reset, né? Então, caso eu clique com reset aqui, ó, cadê? Isso aqui provavelmente vai ter que estar em todos os meus blocos, tá bom? Então, aqui talvez a sugestão era mudar todas as variáveis aqui, as fantasias, para os mesmos nomes, tá? Mas isso a gente acabou não fazendo, então não vamos mudar agora, porque vai dar muito trabalho, tá? Mas talvez fique uma sugestão, um aprendizado para a gente quando nós vamos trabalhar com vários bloquinhos assim, talvez mudar para ficar o mesmo nome e ficar mais fácil. Aqui, novamente, eu posso jogar para mochila, tá? Então, ó, joguei para mochila. E aí, nesse bloco aqui, ó, eu não tenho o reset, então eu já posso arrastar aqui para o reset. Lembrando que eu preciso mudar aqui para a cor certa, né? Então, 3. Mesma coisa aqui, vou arrastar. E aqui o glow vai ser o 4, tá? No caso do 5, mesma coisa. Vou arrastar e o reset vai ser o glow 5.
E aí a gente já começa a, por exemplo, testar. 1, 2, 5, errou. Tudo bem. 1, 2, 3, 5, errou. 1, 2, errou. 1, 3, errou. Tá tudo certo, tá funcionando, tá? Vamos para o bloco 6 agora. Então a gente vai arrastar os dois blocos que a gente tem aqui e nós vamos organizar ele, né? Então, o reset é o glow 6, essa variável é o número 5 e aqui não é o glow 4, é o glow 6, tá? E vamos fazer isso para todas as variáveis. Então agora a gente está no número 7, então a gente vai resetar para o glow 7 e vamos também resetar aqui, colocar o número 7 e aqui o número 6. Mesma coisa aqui. Número 7, glow 8, 7, 8. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. 6, 5, ó, 6. Agora tem o 8, número 8 que está aqui. Número 8. Número 9. E aqui, número 9. E por último, nós temos a nossa última fantasia, que é inclusive o número 9 aqui. Glow 2. E aqui, glow 2. Aqui, ó, temos um problema. Só para eu ver o glow 2 e o glow 1. Então aqui, ó, quando eu clicar na minha fantasia, vai ser o glow 1 que vai mudar tudo, tá? Então bora testar nosso projeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, fiz certo, tá? Vamos tentar manipular alguns erros agora. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 8. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ah, tá tudo certo. Nós temos aqui já alguns problemas também que a gente consegue ver. A gente está arrastando esses números, não é? Então a gente tem que tomar cuidado. Ó, se eu clicar... Ah, aqui a gente tem um problema, ó. Cliquei no 2. Calma aí. No 2 não foi, no 3 não foi. Tá. Ó, eu clico aqui, cliquei no número, ele apagou. Não era para ele estar fazendo isso. Tá? Então nós temos um problema aí que quando eu clico em um número que já está clicado, ele desclica. Mas isso aí é um bug que a gente pode tentar arrumar mais para frente. Mas aparentemente o nosso programa já está funcionando, tá bom? Bom, a gente tem aquele probleminha de ficar arrastando os números, né? E isso é uma coisa que a gente vai mudar agora. A dica que eu dou para vocês é, quando eu coloco esse bloco aqui, eu posso definir ele para sempre para essa variável. Isso significa o seguinte, ó, eu estou programando o número 2, ó, e quando eu arrasto o 2, ó, cliquei, ó, clico no 1, clico no 2, ó, ele volta para aquela posição, tá bom? Então, se a gente fizer isso aqui, já me dá uma garantia que meu programa vai estar sempre organizado, tá? Mas ainda assim não é o suficiente. Mas a gente já tem uma ideia aí de como deixar o nosso projeto um pouquinho melhor. Então eu vou colocar aqui o bloco sempre em todas as minhas variáveis de movimento, tá? Então, desse modo a gente não consegue arrastar o nosso projeto. Então vamos colocar aqui um bloco sempre em todos. Existe também um bloco em sensores, que é uma opção que está escrita defina o modo de arrasto para não arrastável, tá? Aqui talvez seja uma opção, mas é um bloco que eu tenho dificuldades em entender o que ele realmente funciona. Porque em alguns momentos ele funciona e em alguns outros ele não funciona. Ó,
ele arrasta, daí tem hora que arrasta, tem hora que não arrasta. É um pouco confuso para mim, tá bom? Então, esse bloco aqui talvez ele seja um bloco aí que eu tenho uma certa dificuldade, inclusive se vocês souberem o que ele de fato faz, vocês podem escrever aí nos comentários que vai me ajudar bastante, porque é um bloco para mim que é desconhecido e eu acho que seria uma ótima ferramenta para o Scratch ter, para a gente não ter esse problema de ficar arrastando os nossos atores aí, tá bom? Bom, então, de certa forma, o nosso projeto já está funcionando, né? Então, a gente tem aí o nosso, ó, temos alguns bugs, mas de maneira geral está funcionando. O que que falta a gente fazer? Bom, só está faltando a gente mudar a ordem do nosso projeto, ou seja, toda vez que eu clicar nesse botão aqui, né, que é justamente a bandeirinha, alterar a ordem, e aí eu sim ter que pensar muito rápido. Por exemplo, o meu 3 ele poderia estar no lugar do 8, e assim a gente poderia ir melhorando nosso projeto, que é o que de fato acontece no jogo lá no real, né? Então, a gente falta só a gente conseguir alterar as posições dos nossos atores, tá bom? Mas isso vai ficar para uma próxima aula, tá legal, gente? Muito obrigado por ter assistido. A gente já consegue entender muita coisa do que acontece lá naquele joguinho, né? Uma aplicação mais prática, o que realmente acontece, né, no jogo que a gente está jogando, tem essa tarefa que a gente precisa fazer e a gente já está quase conseguindo replicar ela, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Até uma próxima.